Bom dia. Vocês estão bem? Chegaram todos bem? Muita chuva? Deixa eu ver uma pergunta que eu posso fazer para vocês continuarem respondendo sim. Ai, meu pai. Estão com sono? Aleluia. Que maravilha. Pode mentir, não. Vai ficar todo mundo acordado até o final, que eu quero falar 2 horas hoje. Apagou a luz aí, melhor não. A nossa palavra essa manhã é um alerta. Nós vamos dar continuidade na primeira carta de João. E acho que nós precisamos entender que uma das grandes dificuldades da igreja, não só no início dela, mas até hoje, é como lidar com o falso ensino, como lidar com heresias, como lidar com os hereges, como lidar com os falsos mestres, ou minimamente ter discernimento para isso, né? Para entender quem de fato são aqueles que estão se levantando contra Deus e a sua palavra no nosso meio. Então, no trecho que nós vamos estar abordando aqui essa manhã, João ele deixa muito claro que esse já era um problema bem presente naqueles dias. E o apóstolo ele segue nessa missão de alertar os seus leitores quanto aos perigos do engano. Nós precisamos ter em mente que o engano é uma tentação. Quando o que nós ouvimos nos dá a esperança de receber algum benefício, nós temos a tendência de acreditar. Acho que a grande mola propulsora das fake news é ser uma palavra, é ser uma mensagem, é ser uma frase, é ser uma matéria, é ser qualquer propagação de conteúdo que vá de encontro ao nosso coração e que alimente também o coração daquele que está compartilhando essas palavras. De alguma forma isso dá prazer, tanto para quem libera quanto para quem recebe. Então não é de hoje que nós vemos as pessoas assim seguindo cada ensino, se submetendo a cada liderança, ouvindo cada coisa, que acho que isso não pode nos deixar dúvidas, a não ser que o ser humano ele gosta de ser enganado. É cada coisa que nós nos deparamos que acho que não tem uma outra opção. É de fato assumir que normalmente, carnalmente, o ser humano ele gosta de ser enganado. Então antes, João ele tinha sido menos direto ao falar dos mestres que estavam pervertendo a verdade. Mas agora ele vai se tornar mais direto, inclusive vai os rotular como os anticristos. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, quiser abrir 1 João, capítulo 2, do versículo 18 ao 27. Esse vai ser o trecho que nós vamos estar meditando aí, tentando nos aprofundar um pouco mais essa manhã. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Vamos ler. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora
muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Então, o propósito da nossa mensagem essa manhã é soar como um alerta. E esse alerta é: o engano vai aumentar. E a pergunta diante dessa realidade é: estamos prontos para não sermos enganados? Se não estamos, nós precisamos nos preparar. Então vamos entrar aí cada versículo dessa porção que nós acabamos de ler. Vamos primeiro aqui pegar o versículo 18, onde João, ele inicia dizendo: filhinhos, esta é a última hora. E o que João está querendo dizer com essas palavras? Quando Jesus morre e ressuscita, ele está dando início ali ao que nós chamamos de últimos dias. Né? Os últimos dias começaram. E a partir de agora, o retorno de Jesus já pode acontecer a qualquer momento. Não como um rapto secreto, né? Não num piscar de olhos, como muitos têm cantado hoje em dia. Mas todos os eventos que antecedem a vinda do Senhor, eles já podem começar a se desencadear. Eles já podem começar a se desenrolar, culminando no grande dia do Senhor. Então foi por isso que Jesus ele fala sobre os sinais, né, para que nós pudéssemos discernir. E quem estiver esperando a sua vinda, quem estiver discernindo bem os sinais, não vai ser pego de surpresa. Amém? Não tem rapto secreto. Não tem, nossa, ele vai aparecer, nós seremos arrebatados num piscar de olhos. Não. A Bíblia não fala sobre isso. Não é isso que a Bíblia diz. Em nenhum momento você vai encontrar nas Escrituras essa declaração. O que acontece num piscar de olhos é a glorificação. Nós seremos glorificados. E é muito claro isso. Basta abrir a Bíblia e ler. Então, o fato de acho que falar sobre isso nos faz lembrar logo da canção que tem cantado muito. E ela é legal, né? Assim, tem um tribal, né? Que os bateras se amarram, os bateristas gostam.
Mas isso mostra, gente, como as pessoas gostam de ser enganadas. Porque é muito mais legal ter uma música maneira na hora do culto do que ser o chatão que está querendo entender o que a Bíblia de fato está querendo dizer. Então muita gente prefere continuar no oba-oba, mas a igreja, do que abrir a Bíblia e ver assim, não, mas calma aí. Não é isso que está escrito aqui. Que num piscar de olhos a igreja será arrebatada. Então isso deixa muito claro que João está alertando nesse trecho aqui. Os perigos do engano. Porque nós estamos diante de pessoas que por causa do pecado, elas amam ser enganadas. Desde Adão e Eva. Por causa de um engano. Por acreditar numa falsa pregação, eles comeram o fruto. Então, de alguma forma, isso parece agradar, parece nos atrair. E antes de Jesus voltar, gente, quem é que vai se levantar primeiro, antes de Jesus voltar? Quem vai se levantar? O anticristo. E aí João ele fala aqui na sequência: e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Então já era bem comum na época esse entendimento a respeito de um líder que seria político ou religioso, que ele iria se levantar e ia se opor a Deus e enganaria pessoas. Então essa ideia do anticristo era muito bem fundamentada já naqueles dias. Eles não tinham dúvida disso. Mas João, ele está fazendo um alerta. Ele está dizendo assim, muitos anticristos já têm se levantado, já têm surgido. Já existe um espírito que está atuando nos nossos dias. E isso nos dias que João escreveu essa carta. Ele enfatiza, então, a importância de nós permanecermos na verdade. Para quê? Para que não venhamos a ser enganados por falsas lideranças que se opõem ao Evangelho, que se opõem ao ensino de Cristo. Então, todo líder religioso que não prega o Evangelho, mas ele é comprometido com o engano, segundo as Escrituras, se trata de um falso mestre. Se trata de um anticristo. Se trata de alguém que se opõe ao que Cristo estabeleceu, ao fundamento de Cristo. Então, quem se opõe a Deus está a favor do diabo. Qualquer pessoa que negocia as verdades do Evangelho está do lado do diabo. Está se posicionando nesses dias como um anticristo. É isso que João está dizendo aqui. Está se movimentando por esse espírito. Então, o engano, ele é uma das grandes marcas dos últimos dias, como João vai dizer no final desse versículo, por isso sabemos que é a última hora. Por que nós sabemos que é a última hora? Por causa do falso ensino, por causa do engano, por causa dos anticristos. Então, vale a gente lembrar que quando Jesus ele é questionado a respeito dos sinais dos últimos dias, ele libera um sermão. Que sinais, Senhor, que antecedem ali o dia da sua vinda? Ele vai liberar o sermão profético lá em Mateus 24 e 25, onde no versículo 4 de Mateus 24, ele vai deixar muito claro que a sua primeiríssima exortação é: tenham cuidado para que ninguém os engane. Essa é a primeira exortação que ele faz em Mateus 24. E ele continua falando: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, qual é a principal tentação dos últimos dias? O engano.
Como eu falei no início, o engano é uma tentação. Nós somos tentados pelo engano. Por que, Léo, o engano é uma tentação? Porque o engano é um lugar confortável para estar. O engano, ele não costuma exigir muito de nós, porque ele é oposto ao evangelho. Ele pode até ter regras, mas são regras que não mudam ninguém. São regras que apenas satisfazem a nossa hipocrisia. Porque nós não somos mudados dentro, apenas aparentamos ser algo exteriormente falando, e isso de alguma forma nos agrada. Porque é muito melhor se fantasiar de crente do que ser crente. É muito mais prazeroso para a nossa carne fingir ser crente do que ser um cristão de verdade. Por isso, as pessoas preferem ser enganadas. E aí, às vezes, a gente fica com peninha, né? Ah, mas ela é inocente. Ela não sabe. Ela não lê a Bíblia. Se ela não lê a Bíblia, o problema é de quem? Porque Bíblia nós temos. Talvez a maioria aqui tenha mais de um exemplar nas suas casas. Não temos dificuldade de ter acesso à Bíblia. Você ganha Bíblias no nosso país. Então tem algo de errado com essas pessoas que estão sendo enganadas. Como é comum a pessoa às vezes ouvir uma doutrina a vida inteira e ela tomar aquilo como verdade. E essa doutrina ela não está escrita em lugar nenhum, mas é porque ela muito ouviu e ela começou a acreditar naquilo. Não, é isso que eu vivo. E aí, num belo momento da sua caminhada, ela se depara com alguém que expõe o evangelho para ela. Essa pessoa abre a Bíblia para ela, o Dudu está apontando para ele, falando que é ele. Eu não estou falando o nome de ninguém. E aí você abre a Bíblia para ela e você mostra para ela o que está dizendo o evangelho. Essa pessoa vai ter dificuldade. Talvez ela não vai querer aceitar o que está escrito na palavra. Você apresenta ali tudo bem construído, tudo muito bem fundamentado, com várias referências. Mas a pessoa, ao invés de entender, ela prefere se fechar e muitas vezes até se ofender com aquilo que você está falando para ela. Porque, de alguma forma, esse ensino que você está liberando sobre a vida dela confronta aquilo que ela construiu a vida inteira. Sabe quando você fica mó tempão construindo um castelinho de areia na praia e daqui a pouco vem a onda e 1 segundo ela derruba aquele castelinho que você ficou 2 horas ali construindo? É triste. E na nossa vida, isso vai se refletir numa palavra chamada orgulho. Então, muitas vezes, aquilo que nos impede de aceitar uma verdade bíblica é o nosso próprio orgulho. E eu vivi isso na pele. Em vários momentos eu fui confrontado com palavras que eram opostas àquilo tudo que eu tinha construído na minha mente. E o meu orgulho não me permitia aceitar aquelas verdades. Porque o meu eu, muitas vezes, prefere ser enganado do que assumir que eu estou errado. O nosso eu, muitas vezes, vai preferir ficar no engano, gente. Do que assumir assim, poxa, a Bíblia tem razão. A Bíblia. Estamos falando da Bíblia. De onde às vezes você pega 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20, 30 referências e mostra, tá vendo? Olha como é que o Evangelho fala isso. Olha como é que isso é construído ao longo de toda a narrativa bíblica. Aí a pessoa pega assim, não, mas tem um versículo lá em Números, capítulo
que está dizendo algo que parece ser diferente disso. Você fica assim, meu Deus. Eu mostrei 40 referências e a pessoa quer desconstruir tudo com uma. Que parece, que supostamente está dizendo algo diferente. E aí quando você vai se aprofundar e vai entender o que de fato aquela palavra quer dizer, ela não quer dizer o que ela achava que ela estava dizendo. Esses somos nós. Orgulhosos, resistentes ao Evangelho de Deus. Então, imaginem o perigo que é o engano no meio da igreja, gente. Como que o trabalho do falso mestre é muito mais fácil do que o trabalho de quem está comprometido com o Evangelho de verdade. É muito mais fácil ser um falso mestre. Porque você fala aquilo que o coração das pessoas querem ouvir. É muito mais fácil. E tem um outro problema, é que muita gente se acha bom demais para não ser enganado. Esse é um outro grande problema. E aí é o que Jesus vai falar lá no seu sermão profético, continuando, lá em Mateus 24, no versículo 24, Jesus fala assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Sabe o que isso quer dizer? É que a tendência é que quanto mais próximos nós estivermos do fim, mais o engano vai se propagar, mais o engano vai aumentar. E não vai ser apenas com heresia, não, o que ele está dizendo aqui. Nós vamos ter sinais e prodígios que o povo ama. O povo ama, perna crescendo. Isso vai ter. E Jesus está falando, cuidado. Porque até os eleitos, se possível, seriam enganados. É possível um eleito ser enganado? Em última análise, não. Pode ser até por um tempo. Mas em algum momento ele vai se encontrar com a verdade. Porque se Deus elegeu, ele vai salvar. Se Deus escreveu o nome dele no livro da vida, ele vai salvar essa pessoa. E isso é maravilhoso. Isso me dá um alívio. Eu falo assim, Senhor, eu não vou ser enganado. Porque eu sou um eleito. Mas o que Jesus está dizendo, se possível fosse, até os eleitos seriam enganados. Isso quer dizer, gente, que não vai ser mentirinha que a gente vê esses caras na televisão falando, não. Que você discerne assim, isso aí é falso mestre. Edir Macedo é fichinha. Agenor Duque é fichinha. Isso é muito fácil. Você vê que essa pessoa não está comprometida com o Evangelho. É muito fácil, pô. Só se engana com essas pessoas quem assumidamente quer ser enganado, quem não quer abrir a Bíblia. É muito fácil. Mas o que Jesus está falando aqui, pelo menos para mim, me dá a sensação de que vai ser algo que talvez a gente não tenha vivido. Vai ser muito parecido com a verdade. Por isso vai enganar a muitos. E, se possível, até os eleitos seriam enganados. E mais uma vez eu vou perguntar, estamos prontos para lidar com isso? Precisamos nos preparar. E como nós nos preparamos para lidar com isso? Conhecendo a Deus. Para você conhecer uma nota falsa, basta você conhecer a verdadeira. Se você conhece bem, não vão te enganar com uma nota falsa, porque você conhece a verdadeira. O meu chamado não é para ser especialista em seitas e heresias, mas é conhecer a Deus, conhecer o Evangelho de Cristo.
ter a unção do Espírito Santo que não me permite ser enganado. Ser bem fundamentado nas Escrituras, gastar a minha vida conhecendo a Deus, ao meu Criador, ao Cristo. Esse é o nosso chamado. Tem uma matéria que eu estava lendo esses dias, da BBC News, e o título dessa matéria, eu vi várias pessoas compartilhando ela, é Jesus Motivacional. Quem são os coaches evangélicos? Esse era o título da matéria, e lá na capa tinha a foto do Tiago Brunet, do David Leonardo e de mais alguns amigos desses aí. E enquanto eu li essa matéria, eu fiquei pensando assim, gente, o falso ensino, muitas vezes, ele vai vir fantasiado de mensagem bonitinha. Tem um monte de gente seguindo esses caras e achando que estão no caminho. E achando que estão ouvindo o Evangelho. Achando que estão convertidos a Cristo. Porque estão sendo motivados a isso. E, na verdade, estão indo para o inferno. Olha o problema disso, gente. Um monte de gente achando que aquilo é o Evangelho. Mas eu sei que não é. E para onde essas pessoas estão indo? Porque tem um monte desse que nem igreja vai. Mas você olha nos stories lá e ele está compartilhando e falando, esse é o Deus que eu creio. Aí você fica, gente, mas isso não é o Evangelho. Não é isso que Deus diz na sua palavra. Vai ter Bíblia, tá? Vai ter versículo. Vão ter afirmações de amor a Deus, vão ter lágrimas. Mas nas entrelinhas... Sabe aquele texto pequenininho no comercial? Que ninguém... Ou então que fala rapidão assim. A partir. Pequenininho embaixo. A partir. Às vezes, a heresia ela vem até mais trabalhada. Esses aí, mais uma vez, acho que ainda é fácil. Mas, às vezes, ela vem bem trabalhada, com muita inteligência, sabedoria humana. E isso, de alguma forma, enfeitiça as pessoas. As pessoas ficam enfeitiçadas pela grande sabedoria. Uma ótima retórica. E vai somando um monte de coisa e monta aquele pacote ali e você fica encantado. Não é possível que possa sair algo errado de tanta inteligência assim. E aí muitos vão sendo enganados. Mas nós precisamos nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Não há outro evangelho. Gálatas 1, versículo 7. Ele vai dizer assim, porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, ou seja, eternamente condenado, amaldiçoado. Paulo ele está utilizando a palavra mais dura possível. Imagine ele abrindo o dicionário e fazendo assim, qual é a palavra mais dura que eu posso aplicar a essas pessoas? Aí ele botou lá, anátema, amaldiçoado. E aí no versículo 10 ele diz, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas,
eu não seria servo de Cristo. Ministérios construídos para agradar pessoas estão fora da vontade de Deus. Estão fora. Líderes genuinamente comprometidos com Deus, eles não estão buscando agradar pessoas. Não desenvolve um ministério para agradar homens. Para esses homens, a fidelidade a Deus vale muito mais do que popularidade. São dois alvos absolutamente incompatíveis. Ou você vive para ser fiel a Deus, ou você vive para ser popular. Não dá. Não dá para conciliar. Ou você vive para agradar a Deus, ou você vive para agradar os homens. Faz sentido isso para vocês, gente? Aleluia. Glória a Deus. No versículo 19, voltando lá para 1 João, capítulo 2, ele vai dizer assim: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E quem são esses que o autor está dizendo que saíram do nosso meio? Quem são esses, gente? Isso aí, os anticristos, que ele está dizendo aqui. Saíram do nosso meio. Os falsos mestres, eles não têm compromisso com a verdade. Mas eles estavam. E sabe lá por quanto tempo. O que deixa claro para nós que as seitas, as heresias, muitas vezes elas vão começar direitinho, tá? Elas vão começar bem. Elas vão começar fazendo aquilo que a Bíblia orienta a ser feito. Mas chega um momento que essas pessoas se perdem. Se você investigar a história da maioria das seitas, elas começaram bem. Elas começaram fazendo aquilo que aparentemente era legal, era correto, era segundo a palavra. Mas em algum momento isso se dissolve. E isso vai deixar claro que eles não eram um dos nossos. Eles não faziam parte da igreja. E essa passagem também nos mostra o compromisso de Deus em sustentar os seus eleitos até o fim. Quem Deus decidiu salvar, Ele vai salvar. Essa pessoa não abandona o caminho. Lá em Judas, versículo 24, a gente lê assim: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. John Stott, citando Marcos 13:13, ele fala: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não porque a salvação é o prêmio da constância, mas porque a constância é o carimbo dos salvos. Se Deus te salvou, você vai permanecer. Só é capaz de sair do meio do povo de Deus definitivamente aquele que, na verdade, nunca esteve presente. O desviado que morre nessa condição, na verdade, ele nunca pertenceu à igreja. Nunca foi um dos nossos. É o que João está dizendo. E aí no versículo 20 ele fala: mas vocês têm a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. E no Antigo Testamento, as pessoas elas eram literalmente ungidas com óleo quando elas eram designadas a realizar alguma tarefa específica. Especialmente a posição ali de sacerdote, a posição de rei. Essas pessoas elas eram ungidas. E para que o Espírito Santo nos ungiu? Que João está dizendo aqui, nesse caso. Ele nos ungiu para quê, gente? Vocês estão comigo? Vocês estão prestando atenção aqui na palavra? Então, para que o Espírito Santo nos ungiu? Para não ser enganado. O Espírito Santo nos ungiu para nós não sermos enganados.
A unção, ela vai designar algo para uso sagrado. Então o termo, ele aplicado aqui nesse contexto, vai apresentar pessoas que foram designadas por Deus para uma tarefa específica. E qual é essa tarefa? Não ser enganado. João 14, 26, ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Em outras palavras, vocês receberam o Espírito Santo e agora vocês têm todo o suporte que vocês precisam. Valorizem isso. Quem foi ungido pelo Espírito Santo não pode andar em mentira. Versículo 21, João, ele continua dizendo: não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Nossos olhos foram abertos para a verdade que é o próprio Cristo. E foi o Espírito Santo que fez isso. João 16, 13 fala: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito da verdade está sobre nós. Jesus enviou o seu Espírito para nos guiar por toda a verdade. O Espírito, ele vai nos capacitar a não sermos iludidos com a mentira. Essa é uma unção que nos encoraja a ficar de pé, a permanecer, mesmo diante das verdades mais confrontadoras do Evangelho. Aquilo que é mais contrário à nossa carnalidade, à nossa humanidade. O Espírito nos faz entender essas palavras. E ao invés de nós irmos embora ofendidos, nós nos conformamos à verdade de Deus, às verdades do Evangelho. Nós começamos a nos arrepender mais e a nos ofender menos. Essa é a obra do Espírito sendo realizada em alguém que foi salvo. Em alguém que Deus alcançou com a sua graça. E no versículo 22, João vai falar: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. E eu queria aqui trazer um exemplo bem prático e recente. Se vocês prestaram bem atenção nesse versículo, tem um suposto aí teólogo brasileiro, muito inteligente, muito articulado, cheio de sabedoria humana. Talvez alguém tenha visto há pouquíssimo tempo, ele lançou um vídeo nas redes sociais, declarando que Jesus é uma coisa e Cristo é outra. E ele fala que aquele que estava no princípio não era Jesus. Jesus foi o que nasceu em carne, mas esse não era o Cristo. Vejam se não é exatamente o mesmo pensamento gnóstico que João está combatendo. E o nome desse cara é Ed René Kivitz. Idolatrado. Ídolo para muitos. Não, porque eu aprendi muito. Lembra que eu falei? Que todo herege ou toda seita, ela começa bem. Mas em algum momento, pitadas de heresias vão sendo reveladas. Mas as pessoas preferem abraçar todo o pacote. Não, porque tem muita coisa boa. Então, o diabo tem muita coisa boa para você também, meu amigo. Vai abraçar todo o pacote?
E às vezes observar o que eu vejo nas redes sociais, a forma que as pessoas reagem a essas situações, isso me dá muita clareza das verdades dessas palavras. Como as pessoas serão enganadas mesmo. Como as pessoas gostam de ser enganadas mesmo. Elas preferem 1000 vezes colocar um homem no lugar do Espírito Santo. Porque ele é muito inteligente. É muita sabedoria. Minha mente fica... Isso é muito triste. Sabe o que o profeta Isaías declara? Paulo repete essas palavras, eu vou ler aqui Paulo repetindo ela em 1 Coríntios 1,19. Ele fala assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então o apóstolo Paulo, repetindo as palavras do profeta, ele continua dizendo, no versículo 20 assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E sabe por que a loucura da pregação? Porque o evangelho é loucura mesmo. O evangelho, ele vai vir repleto de informações que não cabem na nossa mente. Que nós vamos precisar de uma operação do Espírito Santo chamada fé, que é gerada em nossos corações para que possamos crer nessas palavras. Então, para o mundo, isso vai ser loucura mesmo. A sabedoria de Deus é diferente da sabedoria dos sábios da humanidade, dos inteligentes. E para eles, nós somos loucos. Porque eles não têm fé. E fé é um dom. E esse dom vem de Deus, não vem de nós. Então nós cremos por causa da fé. Ela nos capacita, ela nos permite ler as verdades do Evangelho e crer nessas palavras. E é assim que Deus resolveu salvar a humanidade. Mas quem não tem fé para crer no Evangelho vai levantar mestre para si mesmo. E à medida em que nós nos aproximamos do fim, as atividades dos falsos mestres, dos anticristos, vai aumentar ainda mais. E, obviamente, mais pessoas continuarão a ser enfeitiçadas, pois, como os gregos citados por Paulo, buscamos por sabedoria. Mas eu espero que aqui esteja um povo que vai permanecer fiel na pregação do Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E como o ID, ele é um chamado para todos nós, nós precisamos ter a certeza que toda pessoa disposta a pregar o Evangelho de maneira íntegra precisa estar disposta a ser alguém que não vai ser apreciado pelas multidões. Mas eu não quero saber. Eu estou muito convicto que Cristo é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus. É Cristo. Muita gente vai se ofender. Talvez você não seja convidado para muitas conferências. Talvez até te procurem para tirar algumas dúvidas mais de longe. Porque é bem provável que na maioria das vezes você fale o que essas pessoas não querem ouvir. Aconselhar com base no Evangelho, gente, é para quem está disposto a não ser apreciado. Porque quando eu abro a Bíblia, eu vejo um Cristo que não promete bênçãos materiais nessa vida.
quando eu abro a Bíblia, eu vejo um Cristo dizendo que para segui-lo, eu preciso negar o meu eu. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo um Cristo preparando seus discípulos para a grande tribulação. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo um Cristo morrendo por pecadores. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo um Cristo dizendo que só há duas classes de pessoas no mundo. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. O que, de certa forma, mostra para nós que nem todos serão salvos. Porque nem todos são filhos de Deus. E isso ofende muita gente. E quando isso tudo vai sendo desenrolado, vai fazer com que as pessoas não apreciem tanto a sua pregação, as suas conversas, os seus conselhos. As nossas palavras, elas não vão agradar o mundo. Estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a ser o tipo de gente que não negocia as verdades do Evangelho? Sabia que isso pode fazer a gente perder o emprego? E aí? Quando isso envolver perda financeira significativa, vamos nos manter fiéis? Precisamos refletir sobre isso e ver onde está o nosso coração. Amém, gente? Vamos continuar. Versículo 24. Por isso o conselho de João ele vai ser o seguinte: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Então, fidelidade é a palavra. Permanecer em comunhão com a vontade de Deus. Permanecer no fundamento sólido. Como nós temos falado, uma das grandes características dos últimos dias é o desvio da verdade, é o engano. As pessoas, elas vão agir quando ouvir a pregação do Evangelho como quem tem coceiras nos ouvidos. Elas vão buscar novos mestres, uma nova revelação. Paulo fala lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O homem carnal, ele odeia a sã doutrina. E a maior parte das pessoas, como nós temos dito aqui essa manhã, elas preferem ser enganadas do que ouvirem as verdades do Evangelho. Você pode passar um culto inteiro falando ao coração dela, sem abrir a Bíblia, que ela vai sair leve. Não vai ter questionamento, não vai ter ofensa. Agora comece a ensinar o que a Bíblia diz a respeito do pecado. Começa a falar sobre o inferno, começa a falar sobre cruz, começa a falar sobre salvação, começa a falar sobre tribulação, começa a falar sobre renúncia e aguarde os questionamentos e até cancelamentos. A coisa mais fácil que tem é encontrar um mestre segundo a sua própria cobiça. Se você encontra em qualquer esquina. Só que esse vai te levar para o inferno. Para falar o que o nosso coração quer ouvir, tem um monte de gente. Eu prefiro permanecer no que eu ouvi desde o princípio. E é o que João está falando exatamente com essas palavras. Permaneçam. Permaneçam.
Vocês serão tentados pelo engano, mas não se vendam. Permaneçam. E o versículo 25 fala: e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso precisa ser o suficiente para nos fazer permanecer, para nos fazer pessoas que não negociam a verdade, porque eu tenho uma promessa de Deus, que é a vida eterna. Não há nada que o homem possa vender, informação, bênção, nada nesse tempo que possa me roubar de uma promessa que Deus me deu, de uma vida eterna ao seu lado. Isso precisa valer mais do que qualquer oferta de falso profeta nesses dias. Não existe uma heresia que possa te oferecer algo maior do que isso. É o que João está dizendo. Permaneçam, porque existe uma promessa que foi o próprio Deus que nos fez. E essa promessa se chama vida eterna. Vida eterna. João 3,36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Crer é obedecer. Quem obedece ao Filho vive longe do engano. Vive longe da mentira. E o versículo 26, João fala: isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Então, se nós continuarmos nos dedicando à palavra, andando no Espírito, vivendo santa e piedosamente, nós podemos ter a confiança que não seremos enganados. Não seremos enganados. Você precisa se sentir ungido pelo Espírito Santo para lutar contra o engano dos últimos dias. Precisamos estar prontos. E olha o que diz João a respeito de nós no último versículo de hoje, versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Quem tem o Espírito tem o recurso que precisa para discernir erro doutrinário. Falsos mestres, eles adoram pegar esse versículo aqui para dizer que você não precisa de ninguém. Você só precisa da sua Bíblia e do Espírito Santo, mais nada. O Espírito Santo vai te dar a interpretação. Mas não é isso que João está dizendo aqui. Até porque o próprio João, ao escrever essa carta, ele está sendo um professor. Ele está sendo um mestre. Ele está instruindo aos seus leitores como não serem enganados. O que João está fazendo aqui é alertar para quem, em última análise, é o verdadeiro mestre. O verdadeiro mestre por trás de todo o ensino bíblico é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que tem inspirado homens e mulheres a estudar a palavra, compreender e desenvolver ensinos que vão de acordo com o que o Evangelho está dizendo. O Espírito Santo é aquele que está movendo teólogos por toda a história, tradutores, historiadores, homens e mulheres que nos ajudam a compreender a palavra. Então ele está dizendo assim: vocês têm a unção do Espírito. Vocês receberam uma unção do mesmo Espírito que está por trás de todo o ensino que você tem recebido. Então você pode discernir as verdades do Evangelho com base nessa unção que você recebeu do Santo, porque é o mesmo Espírito.
E Ele vai nos ensinar, Ele vai nos conduzir à verdade. Se você tem um espírito e você tem sido enganado por muito tempo, vai chegar um momento que você vai compreender, porque essa é a promessa de Deus, essa é a palavra de Deus. Nós temos uma unção especial para ter uma revelação de Deus que o mundo não tem. Então ninguém vai ser enganado a vida inteira. Nós não podemos admitir sermos enganados. Não podemos ser preguiçosos. O Senhor está falando, investiga, porque o Espírito está sobre você. Investiga, abra os livros, busque na história. Essa heresia não é nova, ela já foi refutada num concílio há muitos anos atrás. E você tem o Espírito, investiga, não se acomode. Só é enganado quem quer. Se nós temos o Espírito, nós temos o que nós precisamos para não sermos enganados. É isso que João está dizendo. Vocês foram ungidos. Ungidos. Não coloque um homem no lugar do Espírito Santo, não. Não coloque um homem no lugar de detentor da verdade, não. Não terceirize aquilo que o próprio Espírito te deu. Busque a Deus, bata na porta, peça ao Espírito, Ele vai revelar para você. Você não é limitado. Você não precisa de um intelecto especial. Ah não, porque Deus deu. Acho que Deus deu para o Léo uma inteligência. Não! Você tem o Espírito Santo. Ele é maior do que qualquer homem. Qualquer homem. Você tem o Espírito Santo. Seja grato. Honre ao Espírito Santo. Quando você busca, quando você quer entender, você está honrando ao Espírito de Deus. Você está honrando a Ele. Você está sendo grato, porque Ele te ungiu a caminhar na verdade. Deus nos abençoou. Deus nos abençoou. Você pode ser grato essa manhã por isso. Espero que essa palavra encoraje a cada um a se dedicar ainda mais ao conhecimento de Deus, a mergulhar nas Escrituras, a buscar dons, a buscar o dom de discernimento espiritual, a cooperar com o propósito de Deus na luta contra o engano, a abraçar um estilo de vida de fidelidade à palavra, mesmo sabendo que isso não te fará popular. Juntos vamos permanecer no Filho e no Pai, através da unção do Espírito. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor.